Meu marido gritou no Natal: "Onde diabos você esteve, maldita? Minha família já está aqui há 1 hora com fome e a mesa ainda nem foi posta." Ele não fazia a menor ideia do que o esperava. E 25 de dezembro de 2023, 7 horas da noite. Eu estava parada na porta da minha própria casa, com a chave tremendo na minha mão, quando ouvi o grito: "Onde diabos você esteve, maldita?" A voz do Valdomiro atravessou a porta de madeira como uma lâmina. Meu estômago se revirou. Não pela raiva dele, eu já conhecia aquela raiva de cor, mas porque eu sabia o que vinha agora. Sabia que do outro lado daquela porta tinha gente. A família inteira dele. Todos esperando para me ver ser humilhada. Respirei fundo. O cheiro de antisséptico hospitalar ainda estava grudado na minha pele. Minhas veias latejavam onde a agulha da quimioterapia tinha entrado 4 horas atrás. Meu braço esquerdo estava roxo, escondido debaixo da blusa de manga comprida que eu escolhi justamente para isso. Abri a porta e lá estava ele, Valdomiro, 68 anos, cabelo grisalho penteado para trás, camisa social azul clara, aquela que eu passei na quinta-feira. Os olhos dele estavam vermelhos de raiva. Atrás dele, a sala de jantar estava cheia. Dona Cremilda, minha sogra, sentada na cabeceira como uma rainha no trono. Marcelo e Fabrícia no sofá, ela com aquela bolsa caríssima no colo. Juliano largado na poltrona, mexendo no celular. As cunhadas, os sobrinhos. 15 pessoas me olhando como se eu fosse uma empregada que chegou atrasada. Minha família já está aqui há 1 hora com fome e a mesa ainda nem foi posta. Ele berrou de novo, agora com plateia. E eu vi nos olhos de cada um deles. Ninguém ia me defender. Ninguém ia perguntar onde eu tinha estado. Ninguém ia dizer: "Calma, Valdomiro, onde ela estava que demorou?" Ninguém. Fabrícia soltou um risinho baixo e cochichou algo no ouvido do Marcelo. Dona Cremilda balançou a cabeça com desprezo. Juliano nem levantou os olhos do celular. E foi naquele momento, com a agulha da químio ainda ardendo no meu braço, com o gosto de bile na boca, com o laudo médico dentro da bolsa dizendo que meu corpo estava em guerra contra um tumor, que eu entendi uma coisa. Eles não sabiam. Nenhum deles sabia que eu tinha câncer. E sabe por quê? Porque em 6 meses, nenhum deles tinha perguntado como eu estava. Se você já sentiu que é invisível na própria casa, se inscreva no canal, porque essa história, ela ainda não acabou. E o que vem agora vai fazer você repensar tudo sobre família. Fechei a porta atrás de mim, coloquei a bolsa no chão e, sem dizer uma palavra, caminhei até a cozinha. Ouvi o Valdomiro bufar. Ouvi a Fabrícia comentar algo sobre falta de consideração. Ouvi Dona Cremilda dizer bem alto: "Essa mulher não presta para mais nada mesmo." Mas eu não respondi, não chorei, não expliquei. Porque naquele Natal, enquanto eu amarrava o avental e começava a tirar as travessas da geladeira, uma certeza queimou no meu peito como brasa viva. Eles iam pagar. Cada um deles, do jeito deles. E quando eu terminasse, eles iam entender o preço de 40 anos de invisibilidade. Mas para vocês entenderem como cheguei até aquele Natal, até aquele grito, até aquela porta, até aquela decisão, eu preciso voltar no tempo. Preciso contar como uma professora de música virou fantasma dentro da própria vida. E como esse fantasma decidiu assombrar todo mundo. 1983. Eu tinha 27 anos quando conheci Valdomiro numa festa de casamento em Campinas. Ele usava um terno bege e sorria fácil. Vendia imóveis. Tinha lábia, aquele jeito de te fazer sentir especial com meia dúzia de palavras. Eu era professora de música no Conservatório Municipal. Dava aulas de piano e violão. Ganhava bem para os padrões da época. 1.200 cruzeiros por mês, dinheiro que pagava meu apartamento pequeno perto do centro e ainda sobrava para eu ajudar minha mãe. Quando ele me pediu em namoro, 2 semanas depois daquela festa, eu achei que tinha encontrado um parceiro. Alguém que respeitava minha independência,
Ele dizia que adorava mulheres com cabeça própria. Dizia que era diferente dos homens da geração dele. Mentira. Tudo mentira. Casamos em janeiro de 84. Igreja lotada, vestido simples, festa no salão do bairro, lua de mel em Campos do Jordão. 3 dias que pareciam promessa de vida inteira. Quando voltamos, Valdomiro me levou para conhecer a casa onde moraríamos. Uma casa boa, de 3 quartos, quintal nos fundos, num bairro tranquilo. Só tinha um detalhe que ele esqueceu de mencionar antes. Os pais dele moravam com a gente. Seu Valdemar, o pai, estava com enfisema pulmonar. Passava o dia inteiro tossindo, precisando de nebulização de 4 em 4 horas. Dona Cremilda cuidava dele, mas as pernas dela já não ajudavam muito. Ela tinha 63 anos e artrose avançada. É só temporário, Estela. O Valdomiro me disse naquela primeira noite, me abraçando na cama, enquanto eu olhava para o teto e tentava processar tudo. Só até meu pai melhorar, ou até a gente conseguir pagar alguém para cuidar deles. Temporário. Essa palavra virou piada cruel na minha vida. 3 meses depois, eu pedi demissão do conservatório. Não porque eu quis, mas porque Dona Cremilda teve uma queda. Fraturou o quadril. Precisava de cuidados em tempo integral. E Valdomiro me olhou com aqueles olhos de cachorro abandonado e disse: Amor, você não vai deixar minha mãe sozinha, vai? Como se fosse escolha. Como se fosse favor. Como se não fosse o primeiro tijolo da prisão que ele estava construindo ao meu redor. Eu tinha 28 anos. Minha carreira estava começando a decolar. Tinha recebido proposta para dar aulas particulares para filhos de gente importante na cidade. Tinha até uma chance de tocar num coral da igreja matriz. Larguei tudo. E sabe o que é pior? Na época, eu achei que estava sendo boa esposa. Achei que estava fazendo a coisa certa. Que família era sobre sacrifício? Ninguém me contou que sacrifício sem volta é só burrice com um nome bonito. Bruna nasceu em 85, Marcelo em 87. Juliano em 90. 3 gravidezes, 3 cesarianas, 3 vezes em que o Valdomiro sumiu no dia seguinte ao parto porque tinha reunião importante com o cliente. E eu ali, sozinha, amamentando, trocando fralda, fazendo comida para a sogra, dando nebulização para o sogro, lavando montanha de roupa. Minha mãe faleceu em novembro de 85. Câncer de estômago que levou ela em 4 meses. Eu estava grávida de 6 meses da Bruna quando enterrei minha mãe debaixo de chuva fina, segurando um guarda-chuva preto que o Valdomiro nem se deu ao trabalho de segurar comigo. A herança que ela deixou foi 380 mil cruzados na época, dinheiro de uma casa que ela vendeu no interior. Era meu, só meu, estava no testamento. Para minha filha Estela Maria, para que ela tenha segurança. Valdomiro pegou o dinheiro 3 meses depois. Sentou comigo na mesa da cozinha, com uma pasta cheia de papéis, e me explicou o investimento da nossa vida. Ele ia comprar imóveis para alugar, ia montar a própria imobiliária, ia nos tornar ricos. Você confia em mim, né, amor? Eu assinei os papéis, todos eles, sem ler direito, porque eu estava exausta, com o bebê recém-nascido pendurado no peito e porque, que Deus me perdoe, eu realmente acreditei nele. O dinheiro sumiu, e com ele sumiu o último pedaço de mim que tinha voz própria. Os anos passaram como borracha de apagar sobre desenho a lápis. Devagar, sem você perceber, até que não sobra nada do que estava ali antes. Eu cuidava da casa, dos filhos, da sogra. O sogro faleceu em 93, mas ela continuou morando com a gente, cada vez mais exigente, cada vez mais cruel. Eu cozinhava, limpava, passava, organizava. E o Valdomiro? Ele prosperou. A imobiliária cresceu. Ele comprou carro novo, trocou o guarda-roupa inteiro. Começou a viajar para congressos, para eventos de networking. Voltava cheirando a perfume que não era meu, mas eu nunca perguntei, porque nessa altura eu já tinha entendido as regras do jogo. Eu não era esposa.
Eu era funcionária, sem salário, sem folga, sem direito a reclamar. Os meninos cresceram. Bruna saiu de casa aos 22, casou com um advogado de São Paulo, sumiu. Ligava uma vez por mês, sempre correndo, sempre sem tempo para visitar. Marcelo entrou para trabalhar com o pai na imobiliária. Juliano? O Juliano nunca cresceu de verdade. Ficou ali, dependente, tratando a casa como hotel. E eu virei mobília. Aquele tipo de coisa que está sempre ali, mas ninguém repara. Ninguém agradece. Ninguém pergunta se está quebrada. Até que em junho de 2023, meu corpo gritou o que minha boca nunca teve coragem de dizer. Um nódulo no seio esquerdo. Pequeno, duro, silencioso. Câncer. E quando a médica me deu o diagnóstico, sabe qual foi meu primeiro pensamento? Será que alguém lá em casa vai notar? Deixa eu te contar uma coisa que dói mais que qualquer quimioterapia. Descobrir que você foi roubada pela pessoa que jurou te proteger. Valdomiro construiu um império. 12 imóveis alugados espalhados por Campinas e região. Uma imobiliária com 3 corretores fixos e escritório de vidro na avenida principal. 2 carros, uma Hilux prata e um Corolla para o Marcelo. Conta bancária que eu nunca tive acesso, mas que permitia a Fabrícia desfilar com bolsa de R$ 6.000 e unhas de 400. Todo mundo achava que o Valdomiro era um self-made man. O homem que começou do zero e venceu na vida com trabalho duro e visão de negócio. Meus filhos contavam essa história com orgulho. Meu pai é um vencedor. Construiu tudo sozinho. Sozinho. Essa palavra me corroia por dentro como ácido. Porque eu sabia a verdade. Eu sempre soube. Só fingia não saber porque era mais fácil do que encarar o tamanho da traição. Aqueles 380 mil cruzados que minha mãe deixou, o dinheiro da casa dela, da vida inteira dela trabalhando como costureira, não investimos juntos. Valdomiro pegou, colocou tudo no nome dele. Comprou 4 imóveis em leilão da Caixa entre 86 e 88, quando os preços estavam no chão. Essas 4 casas, alugadas desde então, foram a base de tudo. Com o lucro delas, ele comprou mais 3. Depois mais 5, como bola de neve. Hoje, em 2023, essas propriedades geravam R$ 28.000 por mês. Líquidos. Direto na conta dele. E sabe quanto eu recebia? R$ 800. Isso mesmo, R$ 800 para as despesas da casa. Como se comida, luz, gás, produtos de limpeza e remédios da dona Cremilda custassem menos que isso. Como se eu fosse mágica. Quando o dinheiro acabava, e sempre acabava, eu tinha que pedir. Ir até o escritório dele, interromper as reuniões importantes e pedir na frente dos funcionários, como criança pedindo mesada. Valdomiro, preciso de mais R$ 200. O supermercado? Ele suspirava, fazia cara de sofrido, abria a carteira com aquela lentidão proposital para todo mundo ver o sacrifício dele e me entregava as notas como quem faz favor. Toma. Mas administra melhor, Estela. Não é fácil sustentar essa casa. Sustentar, com o dinheiro que veio da minha mãe. Enquanto isso, a Fabrícia, que nunca trabalhou um dia sequer na vida, trocava de roupa toda semana. O Juliano, desempregado há 3 anos, comprava tênis de R$ 1.200. O Marcelo viajava para congressos em Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro. E eu? Eu usava as mesmas 5 blusas há 8 anos. Sandália de R$ 29,90. Calça jeans desbotada que eu mesma ajustava quando engordava ou emagrecia. Uma vez, em 2019, eu pedi um vestido novo para ir no casamento da sobrinha do Valdomiro. Algo simples, R$ 150 numa loja do centro. Ele olhou para mim como se eu tivesse pedido um carro. R$ 150 num vestido? Você tá louca, Estela? A gente não tá nadando em dinheiro, não. 2 semanas depois, ele comprou um relógio de R$ 2.800.
Presente de cliente, ele disse. Preciso estar bem apresentado para fechar negócios. Eu fui no casamento com um vestido que a Bruna tinha deixado para trás há 10 anos. Azul desbotado, com elástico frouxo na cintura. A Fabrícia olhou para mim naquele dia e disse na frente de todo mundo: Ai, dona Estela, a senhora não tem nada mais atual para vestir? O Marcelo riu. O Valdomiro fingiu não ouvir. E eu? Eu abaixei a cabeça e fingi que não doeu. Mas a pior descoberta não foi o dinheiro que ele me negava, foi o dinheiro que ele escondia. Lembra que eu te falei do apartamento na praia? Deixa eu te contar essa. Em 2015, Valdomiro comprou um apartamento em Ubatuba. Investimento, ele disse. Vou alugar para a temporada. Colocou no nome dele, óbvio. Eu nem assinei nada, nem sabia o endereço direito. Ele dizia que o apartamento rendia uns 1.500 por mês, que mal pagava o condomínio. Que era mais dor de cabeça que lucro. Mentira. Descobri, muito tempo depois, mas já vou chegar lá, que o apartamento estava alugado fixo desde 2016. R$ 3.500 mensais. Contrato de 2 anos que se renovou automaticamente. 7 anos alugado. 3.500 por mês. Façam as contas comigo. R$ 294.000. Quase 300 mil que entraram na conta dele, que ele nunca declarou direito, que ele nunca mencionou. Enquanto eu mendigava R$ 200 para comprar frango. Enquanto eu remendava lençol velho porque não tinha dinheiro para jogo novo. Enquanto eu tomava remédio genérico para pressão alta, que eu desenvolvi de tanto engolir humilhação, porque o de marca era muito caro. E o pior é que aquele apartamento estava no meu nome. Isso mesmo. Por alguma razão burocrática que só advogado explica direito, o imóvel tinha sido registrado como meu. Provavelmente para pagar menos imposto ou para proteger patrimônio em caso de processo contra a imobiliária dele. Eu era dona, mas não sabia. Eu tinha direito àquele dinheiro todo, mas ele embolsou. E durante 7 anos eu vivi como indigente dentro da casa que meu próprio suor tinha construído. Tem uma noite que eu nunca vou esquecer. Outubro de 2022, meu aniversário de 66 anos. Acordei, fiz café, arrumei a casa, preparei almoço. Ninguém disse nada. Valdomiro saiu cedo para a reunião. Voltou às 8 da noite, jantou, assistiu jornal, foi dormir. Nem feliz aniversário. Eu fiquei sentada na cozinha, sozinha, olhando para o bolo que eu mesma tinha feito. Simples, de laranja, sem vela, e pensei: será que se eu morrer amanhã, eles vão sentir minha falta? Ou só vão sentir falta de quem cozinha, lava e limpa? A resposta veio 1 ano depois. Naquele Natal de 2023, naquele grito, porque para eles eu não era mãe. Não era esposa, não era pessoa, eu era utilidade. E quando a utilidade falha, você não tem valor nenhum, mas eles ainda não sabiam de uma coisa. Utilidades quebradas podem ser consertadas, pessoas invisíveis podem acordar, e fantasmas. Bem, fantasmas podem assombrar. Deixa eu desenhar um quadro para você entender o tipo de gente que morava debaixo do mesmo teto que eu. Valdomiro, meu marido, 68 anos. Dono de imobiliária, pai de família respeitado no bairro, membro do Rotary Club. Para o mundo, ele era exemplo. Dentro de casa, era tirano. Ele tinha um jeito de te diminuir sem levantar a voz. Uma sobrancelha levantada quando você falava. Um suspiro profundo quando você entrava na sala. Um silêncio que dizia mais que qualquer grito: você não importa. Tinha dias que ele passava por mim como se eu fosse parede, literalmente. Eu falava bom dia e ele seguia para o banheiro sem nem piscar na minha direção. Mas se a Fabrícia chegasse, aí ele era todo sorrisos. Como está, minha filha? Quer um café? Minha filha. A nora dele recebia mais carinho em 5 minutos do que eu em 5 anos. Dona Cremilda, minha sogra, 89 anos,
vivendo com a gente desde 1993. Exatos 30 anos sendo tratada como rainha, enquanto eu era a súdita. Ela tinha uma cadeira especial na sala. Ninguém podia sentar nela. Era o trono da vovó, como o Juliano chamava. De lá, ela comandava tudo. Controlava os horários das refeições, reclamava da temperatura da casa, criticava cada prato que eu fazia. Esse arroz está empapado, Estela. Essa carne está dura, Estela. Minha falecida sogra fazia melhor, Estela. Toda santa refeição, alguma crítica. E sabe o que o Valdomiro fazia? Ria. Mãe tem razão, Estela. Você podia caprichar mais. Ela tomava remédio para pressão, para diabetes, para tireoide. 7 comprimidos diferentes por dia. E quem organizava, quem lembrava os horários, quem marcava consulta, quem ficava 3 horas na fila do posto de saúde? Eu. E sabe quantas vezes ela me agradeceu nesses 30 anos? Nenhuma. Marcelo, meu filho mais velho, 38 anos. Trabalhava com o pai na imobiliária, ganhava bem, uns R$ 8.000 por mês. Casado com a Fabrícia há 9 anos. O Marcelo sempre foi o preferido do Valdomiro, o sucessor. Desde pequeno, aprendeu que agradar o pai era mais importante que qualquer outra coisa. Inclusive, respeitar a mãe. Ele me olhava com pena. Aquele tipo de pena que é quase desprezo. Como se eu fosse criatura fraca, incapaz, que tinha escolhido aquela vida. Uma vez, em 2021, eu tentei conversar com ele. Disse que me sentia cansada, que precisava de ajuda nas tarefas da casa. Ele estava mexendo no celular, nem levantou os olhos. Mãe, a senhora tem 89 anos morando aqui com a gente. A vida da senhora é tranquila. Para de drama. 89 anos? Ele estava falando da avó dele. Nem percebeu que tinha confundido. Para ele, eu e a dona Cremilda éramos a mesma coisa. Velhas inúteis que ocupavam espaço. Fabrícia, a nora, 35 anos. Cabelo sempre impecável, unha sempre feita, roupa sempre cara. Nunca trabalhou. Vivia do salário do Marcelo, ou seja, vivia do dinheiro que veio da minha herança. Ela tinha um dom especial para me humilhar com um sorrisinho no rosto. Ai, dona Estela, a senhora não quer que eu ensine a fazer creme hidratante caseiro? Ajuda com essas rugas? Nossa, dona Estela, a senhora não pensa em pintar esse cabelo? Tá muito branco, envelhece. Tadinha da senhora, deve ser tão cansativo cuidar dessa casa enorme sozinha. Mas fazer o quê, né? A vida é assim. Tadinha. Ela me chamava de tadinha na frente dos outros, e todo mundo ria como se fosse carinho. Um dia, eu estava lavando louça depois do almoço de domingo. Ela entrou na cozinha, pegou um copo d'água e ficou me observando. Depois disse, com aquela voz melosa: Sabe, dona Estela, a senhora é um exemplo. Nunca vi ninguém tão conformada com a vida. É admirável. Conformada, como se ser pisoteada fosse virtude. Bruna, minha filha, 35 anos, morava em São Paulo. Casada com um advogado, 2 filhos que eu mal conhecia. Ela ligava uma vez por mês, sempre correndo, sempre com desculpa para não visitar. Oi, mãe, tudo bem? Olha, não vou poder ir aí no aniversário do pai. Tá muito corrido aqui, mas mando um presente. Beijo. Tchau. 3 minutos de ligação. Se muito. No Natal ela mandava cesta de presente. Panetone, vinho, castanhas. Nunca um "Como você está?" de verdade. Uma vez, em 2022, ela postou foto no Facebook com a sogra dela. As duas abraçadas, sorrindo. Legenda: Minha segunda mãe, te amo. Eu olhei aquela foto durante 10 minutos, tentando entender onde foi que eu errei, o que eu fiz para que minha própria filha preferisse a sogra a mim. Então entendi. Eu nunca fui mãe presente para ela porque estava ocupada demais sendo escrava de todo mundo. E agora, ela me tratava do mesmo jeito que aprendeu em casa, como alguém que não merece atenção. Juliano, o caçula, 32 anos. Desempregado há 3 anos. Morava no quarto dos fundos,
Acordava meio-dia, passava o dia jogando videogame. Ele era o pior de todos, porque os outros pelo menos fingiam educação. O Juliano nem isso. Ele me chamava para fazer as coisas gritando do quarto. Mãe, Cade, o almoço! Como se eu fosse cachorro que vem quando assobia. Deixava roupa suja espalhada pelo chão. Copos e pratos empilhados na escrivaninha. Eu entrava no quarto dele para limpar e quase vomitava do cheiro. Uma tarde eu estava passando mal. Tontura, náusea, efeito colateral da químio que ninguém sabia que eu fazia. Sentei na beira do sofá tentando respirar. O Juliano passou por mim. Foi na geladeira, pegou o último pedaço de bolo que eu tinha feito. Eu disse, com a voz fraca: Filho, eu estava guardando esse pedaço para comer depois. Ele me olhou, deu uma mordida gigante e falou de boca cheia: Ué, mãe, se queria tinha comido antes. E saiu rindo. Essa era a minha família. 5 pessoas que moravam da minha comida, da minha limpeza, do meu cuidado, e me tratavam como se eu devesse gratidão por estar ali. Nenhum deles perguntava se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa, se eu tinha sonhos, planos, vontades. Para eles, eu era função, não pessoa. E a gota d'água, aquela que transborda o copo e afoga tudo, aconteceu 3 semanas antes daquele Natal. Meu aniversário, 67 anos. Ninguém lembrou. Literalmente ninguém. Eu fiquei o dia inteiro esperando. Um telefonema, uma mensagem, um abraço de mentira que fosse. Nada. À noite, o Valdomiro chegou em casa, jantou e foi dormir. Eu fiquei na cozinha sozinha, olhando para o calendário na parede, com o dia 28 de outubro circulado de caneta vermelha. Eu mesma que circulei, com uma esperança idiota de que alguém ia perceber. E foi naquela noite, no silêncio da casa que eu limpava todo dia, que eu tomei uma decisão. Se eu sobrevivesse ao câncer, eles não iam me ver morrer como capacho. Iam me ver viver como leoa. Junho de 2023. Consultório da doutora Renata, mastologista. Paredes cor de gelo, aquele cheiro de álcool em gel que gruda na garganta. Eu estava sentada numa cadeira de couro frio, as mãos suando, esperando o resultado da biópsia. Eu já sabia. Não sei explicar como, mas eu sabia. A doutora entrou com uma pasta na mão e aquele olhar que médico tem quando a notícia é ruim. Sentou, respirou fundo e disse: Estela, é câncer. Carcinoma ductal invasivo, estágio 2. Vamos precisar começar o tratamento imediatamente. Câncer. A palavra caiu na sala como bomba. Mas sabe o que foi mais assustador? Eu não chorei. Não entrei em pânico. Não perguntei, por que eu? Eu perguntei outra coisa. Quanto tempo eu tenho se não tratar? A doutora franziu a testa. Estela, não pensa nisso. O tratamento tem ótimas chances de... Quanto tempo? Ela hesitou. Depende de muitos fatores. Mas sem tratamento, talvez 2, 3 anos. E seriam anos difíceis. 2 anos. Fiquei olhando para o diploma dela na parede, tentando processar, tentando decidir se aquilo era tragédia ou libertação, porque no fundo, e isso dói admitir, uma parte de mim pensou: se eu morrer, pelo menos descansa. Que tipo de vida eu estava vivendo quando a morte parecia descanso? A doutora continuou falando. Quimioterapia, 12 sessões, terças e quintas. Cada sessão duraria umas 4 horas. Depois, avaliariam se precisava de cirurgia. E então, ela perguntou algo que mudou tudo. Você quer que eu converse com seu marido? Com seus filhos? Muitas pacientes trazem familiares para esse tipo de consulta. Eu olhei para ela. E pela primeira vez em 40 anos, eu disse a verdade em voz alta. Se eu morresse amanhã, doutora, quanto tempo levaria para eles perceberem? Ela não soube o que responder. Eu continuei, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eles só notariam quando a comida não estivesse pronta, quando a roupa não estivesse lavada, quando a casa estivesse suja. Não vou contar. Não quero piedade de quem nunca me deu amor.
Saí daquele consultório com receitas na bolsa e um plano na cabeça. Ia fazer o tratamento, mas em silêncio, e ia observar. Ia ver quanto tempo levaria para alguém, qualquer pessoa naquela casa, notar que eu estava doente. Spoiler, ninguém notou. Primeira sessão de quimioterapia, 12 de junho, terça-feira, 9 horas da manhã. Hospital Santa Mônica, ala de oncologia, terceiro andar. Eu disse em casa que ia ao supermercado. Peguei a bolsa, coloquei boné, óculos escuros, como se estivesse fugindo. E estava. Estava fugindo da invisibilidade. A sala de químio era grande, poltronas cinza reclinadas em fileiras, mulheres e homens sentados, com agulhas nos braços, bolsas de soro pingando veneno que cura. Todo mundo com aquele olhar, medo misturado com esperança. Sentei na poltrona 17. A enfermeira, Janaína, foi gentil. Conversou comigo enquanto procurava a veia. Perguntou se eu tinha vindo acompanhada. Não, estou sozinha. Ela apertou minha mão. Você é forte. Eu não me senti forte. Me senti idiota. Porque ali estava eu, 67 anos, enfrentando câncer sozinha, enquanto em casa tinha 5 adultos que nem perceberam minha ausência. A químio doeu. Não a agulha. Essa foi tranquila. Mas depois, o líquido gelado entrando na veia, o gosto metálico na boca, a náusea que começou devagar e foi crescendo como onda. 4 horas depois, saí de lá cambaleando. Peguei ônibus de volta. Parei no supermercado de verdade. Comprei leite, pão, frutas, para a mentira fazer sentido. Cheguei em casa 3:30 da tarde. Juliano estava na sala, grudado no videogame. Nem olhou para mim. Mãe, Cad, a comida? Tô com fome. Engoli a náusea, fui para a cozinha e fiz macarrão. 3 semanas se passaram assim. Terças e quintas na químio. O resto da semana fingindo que estava tudo bem. Eu emagreci 6 quilos. Meu cabelo começou a cair. Eu prendia ele, usava lenço em casa, dizia que estava com caspa. Ninguém perguntou. Até que numa quinta-feira, 29 de junho, minha vida mudou por causa de uma conversa na sala de espera. Eu estava sentada, esperando ser chamada, quando uma senhora sentou ao meu lado. Cabelo grisalho curtinho, olhos azuis vivos, blusa florida, uns 70 e poucos anos. Ela olhou para mim e sorriu. Aquele tipo de sorriso que reconhece dor na outra pessoa. Primeira vez? 4ª sessão, eu respondi. Eu já terminei o meu tratamento. Vim só para o controle. 2 anos livre do câncer. Ela estendeu a mão. Hildete. Estela. A gente ficou conversando. Ela me contou que teve câncer de mama aos 70 anos. Fez químio, radioterapia, mastectomia e venceu. Mas a parte importante da história não foi o câncer, foi o que veio depois. Sabe, Estela, o câncer me ensinou uma coisa. A vida é curta demais para viver sendo capacho. Eu olhei para ela, surpresa com a palavra. Ela continuou. Eu passei 60 anos da minha vida servindo. Marido, filhos, netos. Nunca fiz nada para mim. Quando descobri o câncer, meu filho, aquele que eu criei sozinha depois que o pai dele morreu, sabe o que ele disse? Eu balancei a cabeça. Ele disse, Mãe, você não pode ficar doente agora. Quem vai cuidar dos meus filhos enquanto eu e minha mulher trabalhamos? Meu estômago revirou. Não de náusea da químio, de raiva. E o que você fez? Hildete sorriu. Aquele sorriso de quem sabe segredo poderoso. Mandei ele contratar babá, vendi a casa, peguei o dinheiro e viajei o mundo. Fui para Paris, Roma, Buenos Aires, conheci gente, vivi, e hoje moro num apartamento pequenininho só meu, recebo ele uma vez por mês e durmo em paz. Ela segurou minha mão. Estela, você vai morrer sendo capacho ou vai viver sendo dona de si? Aquela pergunta ecoou na minha cabeça o caminho inteiro de volta para casa. Quando cheguei, o Valdomiro estava no escritório, porta entreaberta. Ele falava ao telefone com alguém. Eu passei devagar e ouvi. O apartamento de Ubatuba tá rendendo bem.
3.500 limpos. Mas não comenta com ninguém, não. Estou declarando só parte. Meu coração gelou. 3.500? Ele sempre disse que era 1.500. Foi naquela noite, deitada na cama ao lado de um homem que me roubava há décadas, que eu decidi. Não ia só sobreviver ao câncer. Ia sobreviver àquela família. E ia fazer cada um deles pagar pelo que fizeram comigo. O Nastinines. Tem um momento na vida em que você para de chorar e começa a calcular. Aquela noite foi o meu. Deitada na cama, ouvindo o Valdomiro roncar como se não tivesse acabado de me roubar R$ 3.500 por mês durante anos, eu fiz contas mentais. R$ 3.500. 12 meses. 7 anos desde 2016. R$ 294.000. Quase 300 mil que ele embolsou enquanto eu mendigava dinheiro para comprar sabão em pó. A raiva queimou no meu peito como brasa. Mas não era raiva cega. Era raiva fria, calculada, perigosa. No dia seguinte, sexta-feira, esperei todo mundo sair. Valdomiro para o escritório, Marcelo também, Juliano para a casa do amigo. Uma raridade, mas acontecia. Dona Cremilda cochilava depois do almoço. Às 2 da tarde, eu estava sozinha. Fui até o escritório do Valdomiro. Aquele cômodo que ele sempre trancava, como se guardasse segredos nucleares. Mas eu conhecia cada canto daquela casa. Sabia que ele escondia a chave sobressalente dentro de um livro falso na estante da sala. Grandes Negócios do Século XX, um livro que ele nunca leu. Peguei a chave. Minha mão tremia. Não de medo, de adrenalina. Abri a porta. Entrei. Tranquei de novo por dentro. O escritório cheirava a couro e cigarro velho. Mesa de madeira maciça, computador, armário de arquivo com 4 gavetas. Eu tinha 1 hora, no máximo, antes da dona Cremilda acordar. Comecei pela gaveta de baixo. Pastas organizadas por ano. Contratos, documentos, recibos. Fui direto para os anos 80. 1985, 1986, e lá estavam. Os contratos de compra dos primeiros 4 imóveis. Casa na Vila Industrial, 120 mil cruzados. Casa no Jardim Proença, 90 mil. Sobrado no Taquaral, 150 mil. Apartamento na Vila Nova, 80 mil. Total, 440 mil cruzados. E no rodapé de cada contrato carimbado. Origem do recurso. Recursos próprios. Recursos próprios. A herança da minha mãe. Eu fotografei tudo com o celular. Cada página, cada assinatura. Minha mão já não tremia mais. Continuei procurando. Pasta de 2015. Lá estava. Escritura do apartamento em Ubatuba. Rua das Toninhas, número 342. Apartamento 103. E o nome no documento? Estela Maria Cavalcante dos Santos. Meu nome completo, com meu CPF. O apartamento era meu, sempre foi meu. E ele alugava, recebia, gastava, sem me contar, sem me dar um centavo. Fotografei, respirei fundo. Continuei. Foi na 3ª gaveta que encontrei a bomba. Um envelope pardo com a palavra testamento, escrita em caneta azul na frente. Abri. Era o testamento do Valdomiro, feito em 2018 no cartório do centro. Assinado. Reconhecido firma. Li cada linha. E a cada linha, meu sangue fervia mais. Ele deixava tudo, tudo, dividido entre os 3 filhos. A casa, os imóveis, as contas bancárias, as cotas da imobiliária. Para mim? A minha esposa Estela Maria, confiro usufruto vitalício da residência principal, desde que não contraia novas núpcias. Usufruto. Eu podia morar na casa até morrer. Mas não era dona. Se eu arranjasse outro companheiro, como se isso fosse possível ou desejável, eu perdia até isso. 40 anos de casamento. 40 anos construindo patrimônio. E eu valia menos que inquilino. Fotografei cada página daquele testamento maldito. Quando terminei, já era 3h20. Coloquei tudo de volta exatamente onde estava. Tranquei o escritório. Devolvi a chave.
Fui para a cozinha fazer café como se nada tivesse acontecido. Mas tudo tinha acontecido. Nos dias seguintes, virei detetive da própria vida. Comprei um gravador pequeno, daqueles de jornalista, numa loja de eletrônicos no centro. R$ 240 que tirei da minha mesada. Comecei a gravar tudo. Toda humilhação, todo desrespeito, toda conversa em que era tratada como lixo. Terça-feira à tarde, Dona Cremilda me chamou para levar chá na sala. Liguei o gravador no bolso do avental. Esse chá tá fraco, Estela. Parece água suja. Desculpa, Dona Cremilda. Faço outro. Não precisa. Já tô acostumada com coisa mal feita. Gravado. Quinta de noite, jantar em família. Juliano reclamou da comida. Esse feijão tá sem gosto, mãe. Parece que você não põe tempero de propósito. Valdomiro riu. Sua mãe tá ficando velha. Já não sabe mais cozinhar. Marcelo concordou. É, mãe, o feijão tá meio aguado mesmo. Gravado. Mas a gravação mais importante aconteceu num sábado. Eu estava no quintal estendendo roupa. A janela do quarto do Marcelo estava aberta. Ele e a Fabrícia conversavam alto. Achavam que eu não ouvia. Liguei o gravador e cheguei mais perto. Sério, amor, a gente precisa pensar no futuro. Era a voz da Fabrícia. Seus pais não vão durar para sempre. Não fala assim. Marcelo, sem muita convicção. Estou sendo realista. Seu pai já tem 68 anos. Sua mãe, 67. E com a saúde da sua avó, enfim. A casa vale quanto? Uns 900 mil. Talvez 1 milhão se reformar. E o terreno da Barão de Itapura? Aquele que meu pai comprou em 2012? Uns 2 milhões fácil. Tá em área nobre. Fabrícia suspirou. Quando a velha bater as botas, a gente vende tudo e divide com seus irmãos. Com a nossa parte, dá para comprar um apartamento melhor e sobra para investir. A velha. Ela estava falando de mim, planejando meu funeral antes do corpo esfriar. Marcelo riu. Você é terrível, sabia? Estou pensando no nosso futuro, amor. No futuro dos nossos filhos. Essa casa aqui é grande demais, gasta demais. Melhor liquidar e partir para algo mais prático. Liquidar. Como se eu fosse ativo falido. Fiquei ali parada, segurando o lençol molhado, gravador no bolso, engolindo lágrimas de raiva. Naquela noite, transferi todas as gravações para o computador. Salvei em 3 pendrives diferentes. Um escondi dentro de uma lata de farinha no armário. Outro dentro do forro velho de um casaco que ninguém usava. O terceiro mandei pelo correio para a casa da Bruna, dentro de um pacote com receitas da vovó escrito na frente. Ela nunca abriria, mas estava seguro. As provas estavam reunidas, documentos que mostravam que o império foi construído com meu dinheiro, gravações que provavam o desrespeito constante, contrato que provava que eu tinha imóvel em meu nome que ele escondia, testamento que provava que ele me deixaria na miséria, conversa dos filhos planejando minha herança como abutres. Faltava só uma coisa: advogado. E foi num dia de quimioterapia, conversando de novo com a Hildete, que encontrei a solução. Estela, você precisa da doutora Letícia, advogada especialista em direito de família. Ela me ajudou a me divorciar do meu segundo marido quando descobri que ele tinha amante. Pegou metade de tudo para mim. Hildete anotou o telefone num papel. Liga para ela. Conta tudo. Ela vai saber o que fazer. Guardei aquele papel como quem guarda passaporte para país novo. Porque era exatamente isso. Eu estava fugindo. Fugindo da prisão que construíram para mim. E diferente de presa comum, eu não ia fugir de mãos vazias. Ia levar o que era meu. Cada centavo. Cada migalha de dignidade. E ia deixar eles com o que eles mereciam. Nada além da própria mesquinhez. Voltemos àquele Natal. 25 de dezembro de 2023. 7 da noite. Eu tinha saído de casa às 3 da tarde. Sessão de quimioterapia de emergência. Meus glóbulos brancos tinham despencado e a doutora Renata me ligou pedindo para eu ir imediatamente. Risco de infecção grave.
Mandei mensagem no grupo da família. Vou demorar. Comecem sem mim se precisar. Ninguém respondeu. Fiquei 4 horas no hospital. Agulha grossa no braço esquerdo. Soro. Medicação para fortalecer a imunidade. O corpo doía inteiro. Aquela dor surda de osso, como se alguém tivesse me moído. Quando saí, 7 menos 10, eu mal conseguia andar direito. Peguei táxi. R$ 15 que eu não tinha, mas não aguentaria ônibus. Cheguei em casa às 7h05. De longe, já vi os carros na rua. A Hilux do Valdomiro, o Corolla do Marcelo, o Civic velho do cunhado Reinaldo. Mais 3 carros que eu não conhecia. Família inteira. Meu estômago apertou. Não de náusea da químio, de pavor, porque eu sabia o que vinha. Abri o portão devagar. Caminhei até a porta. A chave tremia na minha mão. Não de medo, de exaustão. E então veio o grito. Onde diabos você esteve, maldita? A porta se escancarou antes mesmo de eu terminar de girar a chave. Valdomiro estava ali, vermelho de raiva, veias saltadas no pescoço, dedo apontado para o meu rosto. Minha família já está aqui há 1 hora com fome e a mesa ainda nem foi posta. Atrás dele, a sala estava cheia. Contei rapidamente. 15 pessoas. Dona Cremilda no trono dela, cara de nojo. Marcelo e Fabrícia no sofá, ela com vestido vermelho de festa e colar de pérolas. Pérolas que custaram R$ 4.000, eu sabia porque ouvi ela contar para a cunhada. Juliano na poltrona, ainda de bermuda e chinelo, como se fosse churrasco de domingo. As cunhadas, Sônia e Vera na mesa da sala, taças de vinho vazias na frente. Os sobrinhos adolescentes no chão, mexendo no celular. O cunhado Reinaldo em pé perto da TV, braços cruzados, olhando para mim como juiz olha para criminoso. Todos me encarando. Eu entrei. Fechei a porta atrás de mim com cuidado. Coloquei a bolsa no chão, a bolsa onde estava o laudo médico, o comprovante da sessão, a receita de antibióticos. Ninguém perguntou onde eu tinha estado. Ninguém percebeu que eu estava pálida, que eu tremia, que meus lábios estavam rachados de desidratação. Valdomiro continuou gritando. Você sabia que hoje era Natal? Sabia que minha família vinha jantar? E onde você estava? Dona Cremilda bateu a bengala no chão. Essa mulher não presta para mais nada mesmo. Irresponsável. Na minha época, esposa que se preze não deixava a casa nesse estado. Olhei para a mesa. Estava vazia, sem toalha, sem pratos, sem nada. A ceia estava na geladeira. Peru assado que eu tinha feito na véspera. Farofa, arroz à grega, rabanada, tudo pronto. Só faltava montar, mas eles não foram capazes nem de colocar prato na mesa. Fabrícia levantou do sofá, veio até mim com aquele sorriso venenoso. Pôs a mão no meu ombro, toque gelado, falso. Deixa que eu arrumo a mesa, dona Estela. A senhora está tão envelhecida, deve estar cansada, coitada. Coitada. Aquela palavra de novo. Sônia, a cunhada, riu. É mesmo, Fabrícia. Estela está com cara de quem passou o dia todo fazendo o quê? Dormindo? Elas riram juntas. Marcelo não disse nada. Só olhou para o lado, covarde. Juliano gritou lá do fundo. Mãe, você está de pirraça? O Natal é para servir a família. Para de drama e vai fazer sua obrigação. Minha obrigação. Eu olhei para ele. 32 anos. Desempregado. Vivendo às minhas custas. Me chamando para fazer minha obrigação. Valdomiro apontou para a cozinha. Vai logo, Estela. Todo mundo está esperando. E depois dessa vergonha, você ainda vai ter que ouvir o que eu tenho para falar. Eu fiquei parada ali. 5 segundos. 10, 15. Só olhando para todos eles. E naquele silêncio, eu tive uma revelação. Eu podia morrer ali mesmo. Colapso, parada cardíaca, qualquer coisa. E a primeira preocupação deles seria: quem vai fazer a ceia? Não onde ela estava. Não, ela está bem. Não, por que ela demorou. Quem vai fazer a ceia?
porque para eles eu não era mãe, não era esposa, não era sogra, não era avó, não era pessoa. Eu era função. E funções não têm sentimento, não têm câncer, não têm dor. Respirei fundo. A agulha da químio ainda ardia no meu braço. O gosto amargo de remédio ainda estava na minha boca. Minha cabeça latejava, mas eu não disse nada. Não expliquei onde estive, não defendi, não chorei, porque naquele momento, olhando para aquelas 15 pessoas que esperavam que eu servisse enquanto meu corpo travava uma guerra pela sobrevivência, eu entendi algo fundamental. Eles não mereciam explicação, mereciam lição. Caminhei até a cozinha. Amarrei o avental, aquele avental azul desbotado que eu usava há 10 anos. Abri a geladeira. Comecei a tirar as travessas. Ouvi risadas na sala. Ouvi taças tinindo. Ouvi alguém ligando a televisão. A vida deles seguindo normal enquanto eu sangrava por dentro. Mas enquanto eu montava aquela ceia, enquanto colocava cada prato na mesa, cada talher no lugar, cada guardanapo dobrado, uma certeza queimava no meu peito como ferro em brasa. Aquela era a última ceia que eu fazia para eles. A última vez que eu seria função. A última vez que eu engolia a humilhação como quem engole remédio amargo. Porque eu tinha segredo que eles não sabiam. Tinha documentos, gravações, provas, plano. E nos próximos meses, cada um deles ia entender o preço de 40 anos de invisibilidade. Iam aprender que fantasma não assombra só à noite. Assombra para sempre. Servia a ceia em silêncio absoluto. Eles comeram, riram, brindaram. Ninguém disse obrigado. Ninguém disse estava gostoso. Ninguém notou que eu não comi nada. À meia-noite, quando todos foram embora, deixando pilha de louça suja, restos de comida na mesa, vinho derramado no chão, eu sentei sozinha na cozinha. Olhei para aquela bagunça e sorri, porque caos na cozinha eu podia limpar. Caos na vida deles, quando eu terminasse, ninguém ia conseguir arrumar. 2 de janeiro de 2024, 9 horas da manhã. Escritório da doutora Letícia Fonseca, especialista em direito de família. 13º andar de um prédio comercial no centro de Campinas. Eu estava sentada numa sala com paredes de vidro, vista para a cidade inteira. A advogada na minha frente tinha uns 45 anos, cabelo castanho preso em coque, óculos de grau, terno cinza impecável. Ela olhou para mim com aquela seriedade de quem já viu de tudo. Dona Estela, me conte sua história do início, sem pressa, sem vergonha. Tudo o que disser aqui fica entre nós. E eu contei. Tudo. 40 anos de casamento. A herança da minha mãe que virou o império dele. Os 380 mil reais que sumiram no nome de investimento conjunto. O apartamento em Ubatuba que estava no meu nome, mas eu nunca soube. Os aluguéis de 3.500 reais que ele embolsava há 7 anos. O testamento onde eu valia menos que móvel velho. As gravações das humilhações. A conversa do Marcelo e da Fabrícia planejando minha herança antes do corpo esfriar. Falei durante 1h30. Quando terminei, tinha lágrimas escorrendo pelo meu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza, eram de raiva. Doutora Letícia ficou em silêncio por alguns segundos. Depois tirou os óculos, limpou com um lenço e disse: Dona Estela, na minha carreira de 23 anos, já vi muita baixaria, mas seu caso me revolta pessoalmente. Ela abriu uma pasta. Vamos fazer o seguinte. Primeira coisa. Separação judicial com pedido de partilha de bens. Você tem direito a 50% de tudo que foi construído durante o casamento. E com as provas que você trouxe, especialmente os contratos de 85 mostrando a origem do capital, podemos provar que o patrimônio inicial veio de você. Meu coração acelerou. Segunda coisa, vamos entrar com ação de sonegação patrimonial. Esse apartamento que está no seu nome, você tem direito a todos os aluguéis que foram pagos desde 2016. São 300 mil reais aproximadamente. Com juros e correção, vamos buscar 400 mil. 400 mil reais. Terceira coisa, as gravações.
Elas provam violência psicológica, o que nos dá base para pedir danos morais. Não garanto que o juiz vai conceder, mas vamos tentar. Ela fechou a pasta e me olhou direto nos olhos. Mas preciso que você entenda. Isso vai ser guerra. Seu marido vai contratar advogado, vai tentar te pintar como louca, interesseira, oportunista. Seus filhos vão ficar do lado dele. Você tem certeza que quer seguir em frente? Eu não hesitei nem um segundo. Doutora, eu tenho câncer. Passei 6 meses fazendo quimioterapia sozinha, enquanto aquela família me tratava como empregada. Se eu vou morrer algum dia, e todo mundo vai, prefiro morrer de pé, com dignidade. Do que morrer de joelhos pedindo migalha. Ela sorriu, aquele tipo de sorriso de quem reconhece guerreira do outro lado da mesa. Então vamos à guerra. Assinei o contrato. 15 mil reais de honorários. Dinheiro que tirei da conta secreta que minha mãe tinha deixado, aquela que ninguém sabia que existia. 125 mil reais guardados em banco desde 1983, no meu nome de solteira. Herança que Valdomiro nunca descobriu porque nunca se deu ao trabalho de perguntar se eu tinha algo meu. Janeiro virou fevereiro. Fevereiro virou março. E nesses 90 dias eu me transformei. Por fora continuei a mesma. Acordava cedo, fazia café, limpava a casa, cozinhava, servia. Mas por dentro? Por dentro eu era furacão. Toda terça e quinta eu ia para a sessão de quimioterapia. Mas agora também ia para o escritório da doutora Letícia. A gente montou o caso como quebra-cabeça, cada documento. Cada gravação, cada prova de que eu tinha sido roubada, humilhada, apagada. Foi a doutora Letícia quem sugeriu algo que mudou tudo. Dona Estela, seu marido teve algum relacionamento anterior? Algum filho de outro casamento? Eu pisquei, surpresa. Teve. Ele foi casado antes. Durou só 3 anos. Tem um filho desse casamento, o Samuel. Mas eles são afastados há mais de 40 anos. Os olhos dela brilharam. A gente precisa encontrar esse Samuel. Levou 2 semanas, mas encontramos. Samuel Ferreira dos Santos, 45 anos, morava em Ribeirão Preto, gerente de banco, casado, 2 filhos. Liguei para ele num sábado de manhã. Alô? Samuel? Meu nome é Estela. Sou a segunda esposa do seu pai. Silêncio do outro lado. Eu sei quem você é. O que quer? A voz dele era dura, cheia de mágoa antiga. Preciso conversar com você, pessoalmente. É sobre seu pai. E acho que você vai querer ouvir. 2 dias depois, eu estava sentada num café em Ribeirão Preto. Samuel entrou. Alto, cabelo grisalho nas têmporas, óculos de armação preta. Tinha os olhos do Valdomiro, mas o olhar era diferente. Era o olhar de quem sofreu abandono e nunca esqueceu. Sentou na minha frente, pediu café e disse: "Fale." Eu contei tudo. Ele me ouviu em silêncio. Quando terminei, ele ficou olhando para a xícara de café vazia por um longo tempo. Então disse: "Meu pai me abandonou quando eu tinha 5 anos. Fugiu com você. Desculpa a sinceridade." E nunca mais olhou para trás. Minha mãe criou eu sozinha. Trabalhou como faxineira para me dar educação. Morreu de derrame aos 57 anos. Ele não foi no enterro. A voz dele tremeu. Se você está me procurando porque quer que eu testemunhe contra ele, pode contar comigo. Porque esse homem não é pai, é fantasma, e fantasmas não merecem lealdade. Samuel virou minha testemunha principal. Ele tinha documentos provando que Valdomiro nunca pagou pensão. Tinha fotos da infância pobre que ele teve. Tinha prontuário médico da mãe dele, mostrando que ela trabalhou até ter derrame porque não tinha ajuda de ninguém. Mais provas, mais munição. Em março, fiz o último exame de controle do câncer. Tomografia. Marcadores tumorais. Consulta com a doutora Renata. Quando ela entrou no consultório com o resultado, estava sorrindo. "Estela, é remissão completa. O tumor reduziu 98%. Está inativo. Você venceu." Remissão completa. Eu tinha vencido o câncer. E agora ia vencer a guerra.
Naquela mesma semana, comprei passagem de avião para Lisboa. Aida, em 20 de abril. Volta aberta. 6 meses morando com minha prima Georgina, que tinha se mudado para Portugal em 2010. Tirei passaporte novo. Separei roupas. Fiz lista do que levar. E em cada preparação, eu sentia poder crescendo dentro de mim. Poder de quem sabe que está fazendo a coisa certa. Poder de quem não tem mais nada a perder. Porque eu tinha enfrentado a morte. Tinha olhado nos olhos dela durante 6 meses de quimioterapia. E tinha saído viva. Comparado com isso, Valdomiro era formiga. 15 de abril. Domingo. Almoço em família. Todo mundo na mesa. Valdomiro na cabeceira. Dona Cremilda ao lado. Marcelo, Fabrícia, Juliano. Eles comiam meu frango assado, meu arroz, minha salada, reclamavam que o sal estava demais, que a carne estava seca. E eu? Eu olhava para cada um deles e pensava: aproveitem, porque essa é a última refeição que faço para vocês. À noite, sozinha no quarto, abri o armário. Olhei para malas vazias esperando para serem enchidas. E sorri. Porque fantasma que eles criaram estava prestes a virar vingança. E vingança, quando bem servida, não precisa ser quente. Só precisa ser certeira. 15 de abril de 2024, segunda-feira, 10 da manhã. Eu criei um grupo no WhatsApp, Reunião Família Santos. Adicionei todo mundo, Valdomiro, Marcelo, Fabrícia, Juliano, Bruna. Mandei uma mensagem. Jantar especial hoje às 19 horas. Preciso falar com todos. É importante. Presença obrigatória. Marcelo respondeu: Mãe, que mistério é esse? Eu: hoje à noite vocês vão entender. Passei o dia cozinhando. Fiz o melhor que eu sabia fazer. Lasanha de forno com molho branco. Medalhões de filé ao molho madeira. Batatas gratinadas. Salada Caesar. Pavê de chocolate para a sobremesa. Ironia deliciosa. A última ceia que eu faria para eles seria a mais elaborada. Às 6h30, comecei a arrumar a mesa. Toalha de linho branca, pratos de porcelana, aqueles que só usávamos em ocasiões especiais, taças de cristal, guardanapos dobrados em formato de flor. Valdomiro passou pela sala e franziu a testa. Por que tanta frescura, Estela? É especial, eu disse. Ele bufou e foi assistir jornal. 7 horas. A campainha tocou. Bruna tinha vindo de São Paulo. Ela entrou apressada, olhando para o celular. Mãe, não posso demorar muito. Deixei as crianças com minha sogra, e ela não gosta de ficar até tarde. Nem abraço, nem beijo, só aviso de que ia embora logo. Todos se sentaram. Valdomiro na cabeceira. Dona Cremilda do lado direito dele. Marcelo e Fabrícia do lado esquerdo. Juliano na ponta, Bruna ao meu lado. Eu servi a comida. Eles comeram, elogiaram. Pela primeira vez em anos, elogiaram. Essa lasanha está ótima, mãe, disse Marcelo. Pavê tá uma delícia, disse Juliano. Até Dona Cremilda murmurou: está aceitável. Quando terminaram a sobremesa, Valdomiro limpou a boca com guardanapo e perguntou: Bom, Estela, qual é a reunião importante? Eu levantei, fui até a sala. Peguei minha bolsa. Voltei com ela e uma pasta parda que escondi debaixo do aparador. Sentei. Olhei para cada um deles. E disse: Eu tenho algumas coisas para contar. E vocês vão me ouvir até o final. Valdomiro revirou os olhos. Estela, que dramalhão é esse? Cala a boca e escuta. O silêncio caiu na mesa como bomba. Ninguém esperava aquilo. Eu nunca tinha mandado o Valdomiro calar a boca. Respirei fundo e comecei. Primeira coisa, eu tenho câncer de mama. Descobri em junho do ano passado. Fiz 12 sessões de quimioterapia sozinha. Toda terça e quinta, enquanto vocês achavam que eu estava no supermercado, eu estava com agulha no braço tomando veneno que mata a célula para não morrer. Bruna arregalou os olhos. Mãe, não me interrompe. Ela fechou a boca. Nenhum de vocês percebeu. 6 meses.
Emagreci 8 quilos, meu cabelo caiu, eu prendia e usava lenço. Eu tinha náusea constante, dor no corpo, cansaço, e ninguém perguntou se eu estava bem. Valdomiro tentou falar. Estela, eu não sabia. Segunda coisa, minha voz saiu firme como nunca. Essa família, esse patrimônio, esses 12 imóveis que vocês acham que o Valdomiro construiu sozinho, foi com o dinheiro da minha mãe. Joguei os contratos em cima da mesa. 380 mil cruzados em 1985. Herança que minha mãe deixou para mim, e que ele pegou e colocou tudo no nome dele. Marcelo pegou um dos contratos, leu, ficou pálido. Terceira coisa, esse apartamento em Ubatuba que vocês nem sabem que existe, está no meu nome. E o Valdomiro aluga ele há 7 anos por R$ 3.500 mensais. Quase R$ 300.000 que ele embolsou. Sozinho, sem me dar um centavo. Valdomiro levantou da cadeira. Estela, você enlouqueceu? Onde você arranjou essas mentiras? Não são mentiras. Peguei a gravação, coloquei para tocar. A voz do Valdomiro saiu do celular. O apartamento de Ubatuba tá rendendo bem. 3.500 limpos. Mas não comenta com ninguém, não. Estou declarando só parte. A cara dele ficou branca como papel. Quarta coisa. Peguei o testamento, joguei na mesa. Valdomiro fez testamento em 2018, deixando tudo para vocês 3. Para mim, usufruto da casa. Enquanto eu não arrumar outro marido. 40 anos de casamento, e eu valho menos que inquilina. Bruna começou a chorar. Quinta coisa. Apertei play em outra gravação. A voz da Fabrícia encheu a sala. Quando a velha bater as botas, a gente vende tudo e divide com seus irmãos. Fabrícia ficou vermelha. Marcelo abaixou a cabeça. Vocês estavam planejando meu funeral, dividindo minha herança, enquanto eu ainda estava viva. Juliano tentou falar. Mãe, isso foi tirado de contexto. Cala a boca, Juliano. Você, que nunca trabalhou um dia na vida, que eu sustento há 3 anos, que me trata como empregada, cala a boca. Ele emudeceu. Olhei para todos eles, um por um. Sabe qual foi a pior parte de tudo isso? Não foi ser roubada, não foi ter câncer sozinha, foi perceber que para vocês eu nunca fui pessoa. Fui utilidade. Cozinheira, faxineira, enfermeira, mas nunca mãe, nunca esposa. Nunca ser humano com sentimento. Lágrimas escorriam pelo meu rosto agora, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de libertação. E sabe o que eu vou fazer agora? Peguei a última pasta. Minha advogada já entrou com pedido de separação judicial, com partilha de bens, com ação de sonegação patrimonial, com pedido de danos morais, e eu vou atrás de cada centavo que me pertence. Valdomiro explodiu. Você não pode fazer isso. Essa casa é minha. Esse dinheiro é meu. Era seu. Porque foi construído com o meu dinheiro. E agora você vai devolver. Levantei da mesa. Amanhã eu viajo para Lisboa. Vou morar 6 meses com minha prima. Quando voltar, espero que a justiça já tenha decidido a partilha. E espero nunca mais ter que ver a cara de nenhum de vocês. Bruna se levantou, chorando. Mãe, eu não sabia. Não sabia porque nunca perguntou, Bruna. Nunca ligou de verdade. Nunca quis saber. Peguei minha bolsa. Olhei para todos eles uma última vez. E o jantar de hoje? Podem lavar a louça vocês mesmos, porque essa última ceia foi meu presente de despedida. Caminhei até a porta. Valdomiro gritou atrás de mim. Você vai se arrepender, Estela. Você não consegue viver sem mim. Eu parei, virei e sorri. Valdomiro, eu já morri vivendo com você. Agora eu vou descobrir como é viver de verdade. E saí. Dormi num hotel naquela noite. Melhor noite de sono em 40 anos. 30 dias depois. 15 de maio de 2024. Eu estava em Lisboa,
tomando café da manhã na varanda do apartamento da minha prima Georgina, quando o celular tocou. Doutora Letícia. Dona Estela, temos novidades. Boas novidades. Meu coração disparou. O laudo pericial saiu. O perito analisou todos os documentos, rastreou a origem do capital, verificou os contratos de 1985. Está tudo comprovado. O patrimônio inicial veio da sua herança. A juíza aceitou todos os argumentos. Fechei os olhos, respirei fundo. E agora? Agora a gente negocia. O advogado do Valdomiro já ligou pedindo acordo. Ele sabe que vai perder feio se isso for a julgamento. Quer resolver rápido. Quanto ele está oferecendo? 6 imóveis dos 12, mais R$300 mil em dinheiro referente aos aluguéis sonegados de Ubatuba. E a casa fica com você. Ele que saia. 6 imóveis. R$300 mil. A casa era mais do que eu imaginei conseguir. Aceita, eu disse. Tem certeza? A gente pode pressionar por mais. Não quero mais nada dele além do que é meu por direito. Aceita o acordo. Quanto antes isso acabar, melhor. 10 dias depois, acordo homologado judicialmente. 25 de maio de 2024. Os 6 imóveis que ficaram comigo eram os melhores. 2 casas no Taquaral, um sobrado na Bela Vista, o apartamento em Ubatuba, uma casa comercial na avenida principal e um terreno na região da Lagoa do Taquaral. Valor de aluguel mensal: R$14 mil, líquidos, direto na minha conta, mais os 300 mil de indenização, que viraram 420 mil com juros e correção monetária. O apartamento de Ubatuba voltou oficialmente para meu nome, com todos os direitos. Expulsei o inquilino antigo e coloquei para aluguel por temporada, rendendo muito mais. Mas o melhor não foi o dinheiro, foi ver o império desmoronar. Valdomiro precisou vender a imobiliária. O escritório bonitinho de vidro na avenida, fechado, placa de vende-se na porta. Os 3 corretores que trabalhavam com ele, demitidos. Ele vendeu por R$250 mil, menos da metade do que valia, porque estava desesperado. Precisava pagar advogado, pagar as custas do processo, pagar a parte dele do acordo. A Hilux, vendida. O Corolla que o Marcelo usava, vendido também. Ele teve que alugar um apartamento de 2 quartos num bairro distante, sozinho. Tendo que cozinhar, lavar roupa, limpar casa. Descobri depois, pela Bruna, que ele queimou arroz 3 vezes na primeira semana. Que ligou para ela chorando, pedindo para ela ensinar a usar máquina de lavar. Chorando. O homem que me humilhou durante 40 anos estava chorando porque não sabia fritar um ovo. Marcelo perdeu o emprego quando a imobiliária fechou. Ficou 4 meses desempregado. Tentou arrumar vaga em outras imobiliárias, mas ninguém contratava. Todo mundo sabia do processo, do escândalo. E a Fabrícia? Ah, a Fabrícia. 2 meses depois que o dinheiro acabou, ela pediu separação. Pegou a filha e foi morar com a mãe dela. Marcelo ficou sozinho num apartamento alugado, ganhando R$3.500 como vendedor numa loja de materiais de construção. As bolsas de R$6 mil, as unhas de 400, as viagens, acabou tudo. Descobri que ela já estava namorando outro, um empresário dono de concessionária. Não perdeu tempo. E o Marcelo teve coragem de me ligar 3 meses depois de tudo. Mãe, eu errei. Eu não sabia que o pai fazia aquilo com você. Eu fiquei em silêncio. Mãe, você está aí? Estou. Eu queria pedir desculpas. De verdade. Marcelo, eu disse, com voz calma. Você sabia que eu era desrespeitada. Você via. Você ria junto. Você nunca me defendeu. Não porque não sabia, mas porque não se importava. Ele começou a chorar no telefone. Mas eu te perdoo, continuei. Porque guardar raiva de você seria dar poder que você não merece ter sobre mim. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa voltar. Desliguei. Juliano? Esse teve que crescer na marra.
sem casa, sem mãe para cozinhar, sem mesada do pai, porque o pai agora estava pobre também. Ele precisou procurar emprego. Qualquer emprego. Conseguiu vaga de atendente numa lanchonete. Salário mínimo. R$ 1.412. O garoto que me tratava como empregada agora limpava a mesa, lavava chão, atendia cliente mal-educado. Poético, não? Bruna foi a única que tentou de verdade. Ela veio me visitar em Lisboa em julho. Trouxe as crianças. Meus netos que eu mal conhecia. Sentamos num café em Alfama. Ela chorou, pediu desculpas, de verdade. Mãe, eu fui uma filha horrível. Eu estava tão preocupada com minha vida que esqueci de você. Eu sabia que o pai tratava você mal. Eu via. E fingia que não via porque era mais fácil. Ela segurou minha mão. Me desculpa, por favor. Olhei para ela, para os olhos dela molhados de lágrima verdadeira. E eu vi algo que não vi nos outros. Arrependimento real. Eu te perdoo, Bruna, mas você precisa entender. A gente não volta a ser o que era, porque o que era quebrado. Podemos construir algo novo, mas vai levar tempo. Ela concordou. E desde então, a gente conversa toda semana. De verdade. Não aquelas ligações de 3 minutos. Conversas de mãe e filha tentando se reencontrar. Samuel, o filho do primeiro casamento do Valdomiro, testemunhou no processo. Contou sobre o abandono, sobre a mãe dele trabalhando sozinha, sobre os anos sem pensão. A juíza ficou revoltada. Usou o testemunho dele como prova de padrão de comportamento abusivo. Pesou contra o Valdomiro. Depois do processo, eu e Samuel viramos amigos. Ele me chama de Dona Estela, com respeito. Diz que eu sou mais mãe para ele, mesmo sem ter criado ele, do que o pai dele foi a vida inteira. Ironia bonita, não? E Dona Cremilda, a rainha do trono? Ela foi morar com o Marcelo, no apartamento pequeno, sem empregada, sem ninguém para servir ela. O Marcelo agora sabe o que é cuidar de idosa exigente, o que é ouvir reclamação em cada refeição, o que é acordar de madrugada porque ela precisa de remédio, o que é aguentar desprezo diário. 3 meses depois, ele me ligou de novo. Mãe, como você aguentou 30 anos? Eu ri. Desliguei. Em setembro, recebi notícia. Valdomiro teve um AVC leve. Passou 4 dias internado. Nenhum dos filhos foi visitar. Estavam ocupados. Ele saiu do hospital sozinho, de táxi. E eu não senti pena. Senti justiça. Porque durante 40 anos ele me fez invisível. E agora ele entendia o que era ser invisível de verdade. Ser esquecido, ser descartado, ser função que deixou de funcionar. A vida tem dessas ironias. Você colhe exatamente o que planta. E ele plantou desprezo durante décadas. Agora colhia solidão. Novembro de 2024. 6 meses depois. Lisboa, Portugal. Acordo às 7 da manhã, com o sol entrando pela janela do meu apartamento em Alfama. É um apartamento pequeno, 2 quartos, varanda com vista para o Tejo, azulejos antigos nas paredes. Aluguei por 1.200 euros. Consigo pagar fácil com os aluguéis que recebo do Brasil. Levanto. Faço café, aquele café português forte que aprendi a amar. Sento na varanda com uma manta nos ombros, porque mesmo em novembro, aqui é fresco de manhã. Olho para o rio, para os barcos passando, para a cidade acordando devagar. E respiro. Respiro sem peso no peito, sem nó na garganta, sem medo do que vem depois. Pela primeira vez em 40 anos, eu respiro livre. O câncer? Remissão completa. Última tomografia em outubro. Limpa. Marcadores tumorais. Normais. A doutora Renata disse que minha recuperação foi surpreendente. Que pacientes com perfil emocional positivo se recuperam melhor. Perfil emocional positivo. Engraçado, né? Eu passei a vida inteira em perfil emocional negativo. E só melhorei quando tirei o tumor verdadeiro da minha vida. Aquela família parasita. Hoje é terça-feira,
Dia que eu dou aula de piano. Sim, voltei a dar aula. Tem uma escola comunitária aqui perto, num bairro chamado Graça. Eles precisavam de professora de música voluntária. Eu me ofereci. Agora, toda terça e quinta, das 9 ao meio-dia, eu ensino piano para crianças portuguesas. Crianças de 8, 9, 10 anos, olhinhos brilhando quando conseguem tocar música inteira pela primeira vez. Sorriso enorme quando acertam o ritmo. Elas me chamam de Professora Estela, com respeito, com carinho, e eu ensino de verdade. Não porque sou obrigada, mas porque eu quero. Porque finalmente, aos 68 anos, eu estou fazendo o que sempre amei e nunca pude fazer. Às 3 da tarde, encontro a Hildete num café na Baixa. A gente virou amigas de verdade. Ela mora aqui em Lisboa há 3 anos, num apartamento em Santos. A gente se encontra 2 vezes por semana para tomar chá, comer pastel de nata, conversar sobre vida. Foi ela quem me apresentou ao grupo de mulheres 60+. 8 senhoras portuguesas e brasileiras que se reúnem toda sexta para jantar, conversar, rir. Mulheres que, como eu e a Hildete, decidiram que nunca é tarde para viver de verdade. Semana passada, a gente foi a Sintra. Visitamos o Palácio da Pena. Subimos escadas. Tiramos fotos. Rimos como adolescentes. Mês que vem, vamos para o Porto. Depois, planejamos Espanha. Estou vivendo tudo que nunca vivi. E sabe o que é melhor? Estou vivendo com o meu dinheiro. Não preciso pedir. Não preciso explicar. Não preciso mendigar. 14 mil reais mensais dos aluguéis dão quase 3 mil euros. Vivo bem, viajo, guardo, ajudo quem precisa. Semana passada, doei 1.000 euros para a instituição que ajuda mulheres vítimas de violência doméstica. Porque violência não é só soco. Às vezes, é apagar alguém aos poucos. E eu sei exatamente como isso é. Bruna veio me visitar de novo em outubro. Dessa vez, ficou uma semana inteira. Trouxe os meninos. A gente andou pela cidade, comeu nos restaurantes, conversou de verdade. Uma noite, ela me disse: "Mãe, você está diferente, mais leve, mais viva." Eu sorri. Estou, porque pela primeira vez eu estou vivendo para mim. Não para agradar, não para servir, para mim. Ela abraçou eu e chorou. Eu queria ter percebido antes. Não importa mais, eu disse. O que importa é agora. Ontem recebi carta do Brasil, do Marcelo, carta manuscrita, 4 páginas. Ele contou que perdeu a casa, que está morando num apartamento pequeno com a avó, que a Fabrícia casou de novo e não deixa ele ver a filha direito, que está trabalhando duro, acordando cedo, voltando tarde. No final da carta, ele escreveu: "Mãe, agora eu entendo. Entendo o que a senhora aguentou. Entendo o peso. Entendo a solidão. Me desculpa por ter demorado tanto para enxergar. Eu te amo. E espero que um dia a senhora consiga me perdoar de verdade." Guardei a carta numa gaveta. Não porque não perdoei. Eu já perdoei. Mas porque perdoar não significa esquecer. E não significa voltar a ser capacho. Algumas pontes a gente reconstrói. Outras a gente deixa queimada, para lembrar de nunca mais atravessar. Hoje à noite vou ao Fado. Tem uma casa pequena no bairro Alto onde cantam músicas de saudade, de amor, de dor. Eu vou sozinha. Peço vinho do Porto, ouço as canções. E às vezes choro. Mas não choro de tristeza. Choro de gratidão. Porque o câncer, por mais horrível que tenha sido, me ensinou a coisa mais importante. A vida é curta demais para viver sendo sombra, curta demais para pedir licença para existir, curta demais para aceitar migalhas na mesa que você mesma preparou. Olho pela janela agora, enquanto escrevo essas últimas palavras. O sol está se pondo sobre o Tejo. O céu está pintado de laranja, rosa, roxo. E eu penso em tudo o que passei. Em tudo que perdi, em tudo que ganhei. Perdi 40 anos sendo invisível. Mas ganhei o resto da vida sendo inteira. Perdi uma família que nunca me amou de verdade.
mas ganhei a mim mesma, e isso vale mais que qualquer patrimônio. Tem gente que vai dizer que eu fui egoísta, que abandonei família, que fui vingativa. E sabe o que eu respondo? Durante 40 anos, eu fui altruísta. Cuidei de todo mundo, coloquei todo mundo na frente. E quase morri por isso. Literalmente. Agora, eu escolho eu. E isso não é egoísmo, é sobrevivência, é dignidade, é amor próprio. Então, se você está lendo isso, ou ouvindo, e se reconheceu em alguma parte da minha história, escuta o que eu tenho para te dizer. Não espera o câncer, não espera o grito, não espera eles perceberem seu valor, porque eles não vão perceber. Pessoas que te tratam como função nunca vão te enxergar como pessoa. Levanta, respira fundo e vai viver, porque você merece. Sempre mereceu. E nunca, nunca é tarde demais para começar de novo. Hoje, aos 68 anos, eu finalmente nasci. E essa mulher que eu sou agora, ela não pede licença para existir. Ela não aceita migalhas. Ela não se curva para tirano. Ela simplesmente vive, com dignidade, com coragem, com amor próprio. E se isso incomoda alguém? Problema é deles, não meu, porque eu aprendi que a única pessoa que você não pode abandonar é você mesma, e eu nunca mais vou me abandonar. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixe um comentário contando de onde você está assistindo. Escreva sua cidade, seu país. Vamos criar uma corrente de mulheres que se apoiam, que se entendem, que sabem que nunca é tarde para recomeçar. Curta esse vídeo se você acredita que dignidade não tem preço. E se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias reais de mulheres que escolheram viver, não apenas sobreviver. Porque sua história também importa, e você também merece ser vista. Um abraço forte. E lembra, você é muito mais do que as funções que te atribuíram. Você é pessoa, inteira, completa, valiosa. E isso ninguém pode tirar de você.